Os irmãos, eu peço que abram suas Bíblias em 2 Timóteo, no seu capítulo 1. Enquanto os irmãos procuram, provavelmente o Grêmio deixar as mãos aqui, oficialmente começamos nosso setembro, aquilo que a gente almeja o ano todo. É uma grande responsabilidade ser a primeira pessoa a trazer a palavra, mas é um grande alívio também ser a primeira pessoa a trazer a palavra. Apresentar o tema e apresentar aquilo que a gente quer esse mês passar para a igreja. Todos encontraram? 2 Timóteo, seu capítulo 1. Seu versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. No capítulo 2, o versículo 10 diz assim: por isso, tudo suporte por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém? Pode ficar. Esse ano a gente está com uma temática diferente, onde diz que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. E eu não posso começar hoje sem primeiro lembrar do dia de ontem, sem primeiro lembrar o que foi o podcast de ontem, o que foi aquele vídeo, o que foi aquela história. E o que eu não falei hoje pessoalmente, mandei mensagem. Hoje eu quero falar com você, Raquel. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua coragem, muito obrigada por expor sua história, muito obrigada porque através da sua vida outras pessoas hoje teve ontem assistindo um alívio, eu conheço aquilo que ela está sentindo, eu passo aquilo que ela passou. E além dos adultos, eu acho que quem mais te agradece hoje é as crianças. Se hoje elas pudessem falar alguma coisa para você, seria um meu muito obrigada. A gente sabe que esse assunto é um assunto que é um tabu na igreja, mas também é um tabu na sociedade. O dado que foi falado ontem é um dado assustador. E eu sou uma pessoa que estudo muito sobre esse assunto. E à medida que eu estudo, eu vejo o quanto mais a gente precisa ser claro sobre isso. O quanto mais a gente precisa estar alerta sobre essas coisas. Então hoje, o meu muito obrigado. E é sobre isso que a gente vai trabalhar esse mês. Não somente com essa história, mas à medida de cada segunda-feira vai ser um assunto que você talvez não goste de falar, um assunto que talvez seja um tabu, e uma história que eu tenho certeza que você vai se identificar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu lembro que quando a gente trouxe esse tema do cordeiro que foi morto, receba a recompensa pelo seu sacrifício, para mim foi várias interrogações. Mas como assim? O cordeiro vai receber a recompensa? Será que algum dia eu vou conseguir recompensar aquilo que ele fez por mim? E hoje eu te convido a ter uma ótica diferente. Porque à medida, eu não sei para vocês que acabaram de ouvir agora, mas quando eu ouvi isso e quando a gente discutiu com os jovens, a gente tinha só em mente que a gente precisa recompensar de qualquer forma. Mas é inalcançável, a gente nunca vai conseguir. Mas por que isso, Ingrid? Porque a gente está olhando no viés de que a gente precisa quitar aquela dívida que a gente tem com ele. Mas o viés hoje que eu quero te dar, o que eu quero que você enxergue hoje não é a quitação da sua dívida, mas a recompensa pelaquilo que ele fez. Porque ele fez por mim, eu irei me gastar e deixará me gastar pela obra dele. Pelaquilo que ele fez por mim, eu vou dar a minha vida, eu vou clamar por ele. Talvez eu realmente nunca alcance, mas eu vou lutar. Eu vou me esforçar. E à medida que eu estava estudando sobre esse tema, quando o Senhor deu para mim essa palavra, já tem muito tempo, foi em julho. E foi de uma forma muito inusitada. Eu estava em um jogo onde foi feita uma pergunta e eu não soube a resposta, eu fiquei muito chateada. Porque perguntaram
como era o nome da mãe de Timóteo, eu não consegui resolver naquele momento. E aí eu falei, eu não acredito que eu errei isso. E aí eu fui estudar sobre a história dele. E foi a partir da história dele que o Senhor me abriu um leque. E não foi surreal a forma como eu enxerguei tudo que eu ia pregar hoje aqui. E o Senhor começou a me dar as palavras, começou a me dar a introdução, desenvolvimento e tudo hoje que a gente vai falar. Mas, alinhado a isso, tem uma música que eu gosto bastante, que é uma carta que Paulo, no caso a música, né? Que Paulo faz a Timóteo, que diz, o nome da música é Meu Amado Timóteo. E eu queria que agora você não somente escutasse, mas prestasse totalmente atenção àquilo que eu vou ler, que o estrofe dessa música diz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, irá julgar os vivos e os mortos. Eu exorto solenemente, pregue a palavra. Nos seus últimos versículos ele diz, nos seus últimos estrofes, Timóteo, vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A verdade causará coceira nos ouvidos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas. Vão configurar pregadores que lhe afogam o ego, que troquem infeliz a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos que podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. E por isso que Paulo insiste, Timóteo, eles podem, você não. E é essa frase que eu mais gosto dessa música. Paulo diz, não com essas letras, mas o que ele quer passar para Timóteo é isso. Timóteo, eles podem, você não. Aleluia. Timóteo, eles podem desistir, eles podem voltar, eles podem não acreditar. Eles, você, Timóteo, não. E é mais ou menos isso que a gente vai falar sobre isso hoje. Para quem não conhece, Timóteo é um grande jovem que tem uma grande história. Timóteo, a sua família, aqui nos versículos ele mostra, né, que a sua família acreditava no mesmo Cristo que Paulo defendia. Timóteo é um jovem que acreditava no Senhor, que conhecia Cristo. Aquilo que Paulo defendia sobre o Evangelho, ele acreditava. Além disso, Paulo tinha Timóteo como o seu amado filho. Paulo, em suas cartas, quando ele fala de Timóteo, ele não fala de Timóteo de qualquer forma, pai. Ele sempre começa falando, meu amado filho Timóteo. Ou seja, não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Era uma pessoa que Paulo tinha muito como próximo, como amado. Então, ele mandava cartas a Timóteo, ele instruía Timóteo de como Timóteo deveria seguir no Evangelho. E Paulo, ele faz um convite a Timóteo meio inusitado, e que quando eu fui parar para estudar e para ler, eu falei, será que eu aceitaria esse convite que Paulo fez aqui para Timóteo? Ingrid, qual é esse convite? A parte B do versículo 8, que diz assim, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está falando aqui hoje para Timóteo é, venha sofrer comigo pelo Evangelho. E se hoje alguém te convidasse a sofrer pelo Evangelho, qual seria a sua resposta? Venha sofrer comigo, Timóteo. A resposta de Timóteo foi positiva. Ele foi juntamente com Paulo. Mas e você? Será que estaria disposto a sofrer? Eu não estou falando para ser uma guerrinha, não. Estou falando por sofrer pelo amor do Evangelho. O nosso tema é que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. E quando a gente
saber de como surgiu essa frase, a gente entendeu que aqueles homens escolheram sofrer pelo amor do Evangelho. Não retrocederam, não voltaram atrás. Eu não vou falar a história por trás, porque a gente vai entender isso no domingo. Mas vocês vão entender que eles escolheram sofrer pelo amor do Evangelho. E foi isso que Paulo um dia falou para Timóteo. Você está disposto? Você quer? É isso mesmo? Porque aquele versículo que a gente acabou de ler hoje diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. É isso que tem aí dentro de você. É isso que Deus te deu. Não o espírito para voltar atrás e não se achar capaz. E muitas das vezes, em muitas guerras, a gente não se acha capaz. Então, a primeira coisa que eu entendo, Paty, é que a gente não é governado por aquilo que pensamos, mas aquilo que a palavra decreta sobre a nossa vida. Por que deixa você falar isso? Porque à medida que eu fui estudando sobre o nosso tema, eu entendi, e talvez por muito seja a pergunta de hoje: de que forma eu posso recompensar? E a primeira forma hoje que eu te falo é que a minha consciência não seja meu Deus. A primeira forma que você pode recompensar Cristo é dessa forma: que a minha consciência não seja o meu Deus. Mas por que você fala isso? Porque muitas das vezes a gente não caminha com Cristo pelo aquilo que acreditamos, mas aquilo que pensamos. E por muitas das vezes Deus não é aquela pessoa que nos guia, mas a nossa mente é aquilo que nos guia. Não entendi nada, Ingrid. Muitas das vezes você se olha, se acha incapaz, não pelo aquilo que você acredita, não pelo aquilo que a palavra fala de você. E você acaba sendo governado pelos seus sentimentos, você acaba sendo governado pelo aquilo que você pensa, você passa a ser governado pelo aquilo que você acredita que é o certo, você passa a ser governado pelo aquilo que você tem como verdade, não aquilo que a palavra já declarou sobre sua vida. E quantas das vezes a gente deixa a nossa mente ser o nosso Deus? Vamos ter uma verdade aqui hoje. Aleluia. Não somos governados pelo aquilo que a palavra já declarou sobre nós. Deus falou que você chegaria. Deus falou que cumpriria. Deus falou que você passaria para o outro lado. Deus já declarou tudo isso. Mas ainda assim você não tomou posse. Mas por quê? Porque é a sua mente. É o seu Deus. Porque a sua mente é o seu Deus. No sábado eu estava escutando uma música que diz: a minha vida Ele governa. E a pergunta que eu faço hoje para vocês é: quem é esse Ele que governa a sua vida? É aquilo que a palavra declarou sobre você? Ou aquilo que o seu psicológico te acusa? Você não é feito por culpas, mas por escolhas. Afinal, o Evangelho não é emoção, mas é sacrifício, resistência e santidade. Sacrifício, resistência, porque é hoje que isso vamos entender. Resistir e santidade. Aleluia. E muitas vezes a gente dá um lugar de honra para os nossos sentimentos. A gente acha que a gente somos feitos de culpas. E o que hoje eu quero falar para você é que você é feito de escolha. E o Evangelho está aqui. A palavra está aqui. O decreto ele já te deu. E aí? Até quando as suas culpas vão te carregar? Acorda. Isso já está te levando ao fundo do poço. E você sabe disso. O Evangelho é feito por escolhas diariamente. Ou você acha que é todo dia que a gente se sente
ficar ali, porque a minha mente, o meu corpo precisa obedecer. Desde quando a minha mente vai ser meu Deus? Claro que vai ter dia que vai fluir muito melhor, mas tem dia que você vai ter que determinar mesmo. É isso aqui, acabou. Ou você acha que o jejum da semana toda foi fácil? Menina, é uma guerra. Eu falava pra eles que eu entrava em guerra a partir de 10h30 até 2 horas da tarde. Minha mão, ela se converte, pelo amor de Deus. É aquilo que a gente escolhemos diariamente. É aquilo que a palavra declarou sobre a sua vida. Então entenda hoje, nessa noite, o seu Deus não é suas emoções, o seu Deus não é suas culpas, o seu Deus não é aquilo que a sua mente declarou, o seu Deus é a palavra que aquilo que ele já liberou sobre você. Ele é o soberano, aquele que pode, aquele que é digno, aquele que a palavra instrui e diz que ele é santo, já. Ele é santo, ele é glorioso, ele é o meu amado. Ele é o som que sou, ele é aquilo que eu preciso que ele é no momento. Ele é o grande eu sou, ele é o meu chuva, deixa eu te dar uma dica hoje. Quando as suas emoções querem ser o seu Deus e você não entender quem ele é, começa a declarar aquilo que a palavra diz que ele é. Ele é santo, ele é poderoso, ele é o chuva, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que pode, ele é o poder da batalha. Ele é aquele que esteve com Moisés, ele é aquele que esteve com Abraão. O meu grande eu sou, aquele que ele é o que eu preciso. Nesses últimos dias não conhecemos que o nosso Deus, ele é, independente da minha dificuldade, independente das minhas emoções do dia, ele continua sendo a mesma coisa. Ele é imutável. Ele é imutável. Ele é a minha alegria, ele é o meu ânimo, ele é aquele que me acorda, ele é aquele que me pega, ele é aquele que me carrega, ele é aquele que me traz. Ele é meu escudo, ele é a minha proteção, ele é o meu escudo do Santo da Menina, ele é aquele que Isaías escreve. Precisamos entender quem ele é. Precisamos saber quem ele é. Sentamos muitas vezes nessa cadeira, viemos toda terça, quinta e domingo, mas não entendemos quem ele é. Recorremos a tantas pessoas durante toda a semana, apresentando os nossos problemas para tanta gente, e aquele que pode resolver é o último a saber. Ele é independente das minhas emoções, Pai. Independente de eu falar porque eu estou aqui de novo, ele vai continuar sendo meu Deus. Ai, eu sou uma criatura, quem eu sou? Cósmica. Mas ele é. Quando entendemos quem é, recompensamos ele. O segundo ponto que eu quero trazer hoje aqui é de outra forma que a gente também pode recompensar ele. Quando entendemos que o meio, quando o meio não for um fator determinante sobre as nossas vidas, independente das minhas circunstâncias, eu preciso permanecer aqui que eu sou. Porque você fala isso, Ingrid,
Porque Paulo, em seus últimos dias de vida, mesmo estando preso em Roma, a sua alma anelava por Cristo. Samuel, convivendo com Fíneas e Finéias, não tinha eles como referência. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo estando na Babilônia, tinha convicto dentro de si que existe apenas um Deus que ele deve adorar. Para esses homens, o meio não foi um fator determinante. Para esses homens, eles permaneciam quem ele é, independente da circunstância. E a pergunta que eu faço hoje é: até quando você vai se mudar quem você é? Até quando você vai mudar aquilo que você sabe que é? Até quando o meio vai ser maior daquilo que você tem? Até quando o meio vai falar aquilo que você tem que ser? Até quando o meio vai ter que impor o seu comportamento? Até quando, hein? Saulo, ele era um perseguidor do Evangelho. Quando ele teve encontro com Cristo, ele sabia aquilo que as pessoas que acreditavam em Cristo passariam. Mas mesmo assim, ele continuou convicto com aquilo que ele acreditou. Aquela pessoa que falou com ele, naquele caminho, quando Paulo entendeu que era Cristo, independente da circunstância, Paulo permaneceu quem ele era. Independente se morreu ou não, Paulo permaneceu quem ele era. Nos seus últimos dias, eu imagino como estava o seu psicológico, mas a sua alma anelava por Cristo ainda. Paulo permanecia fiel e foi fiel até o fim. Paulo teve respaldo nas suas últimas palavras de dizer: combati o bom combate. Aquilo que ele falava foi aquilo que ele viveu. Samuel, ele não conviveu com sua mãe, conviveu com ele. Ele tinha 2 filhos que não davam segunda palavra. Mas Samuel não tinha os mais velhos, esses 2, como referência. Samuel tinha a palavra de Deus como referência. Samuel tinha a palavra como bússola. Ele sabia aquilo que era certo e não tinha aqueles homens como sua referência. Você sabe o que é o certo, a palavra já te instrui, e por que você pega pessoas que não são referências para ser a sua? Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, foram tirados da sua terra, viveu na Babilônia, mas tinha convicto dentro de si algo, independente da circunstância. Eu vou continuar crendo que existe apenas um Deus, independente daquilo do meu cenário. Eu vou com Ele até o fim. Eu tenho um Deus e eu sei quem Ele é. Ele não se mudou pelo caminho, Ele continuou sendo fiel àquilo que Ele lutava. E o que hoje eu te convido é que seja fiel até o fim. Ingrid, isso vai me custar muito. Mas é isso que o Evangelho quer. Pode levar tudo. Você sabe que você tem uma vida ali. O nosso problema é que nos nossos últimos dias a gente não quer focar
muitas das vezes esperava o ano todo para vir nosso espetáculo. Um espetáculo, ele não é formado somente pelas bailarinas que estão ali no palco naquele momento. Não é somente apresentado por aquele corpo de baile que está ali naquele momento. Até porque são pouco tempo, são poucas horas. O mais importante de um espetáculo não é o palco, mas os bastidores. O mais importante de um espetáculo não é aquelas bailarinas que estão apresentando, porque ali ela só é uma consequência de um trabalho, de todo um trabalho. Aquela bailarina que está ali apresentando, ela é a consequência de um trabalho de um coreógrafo que foi sua professora. Ela é a consequência daquelas pessoas que estão ali para te ajudar no seu figurino. Ela é a consequência daquelas amigas que estão ali na coxinha, mantendo ela calma. Ela é a consequência daquilo que ela dança na primeira parte e ela precisa voltar para o palco novamente. Talvez precise mudar o seu cabelo, talvez precise mudar a sua sapatilha, talvez precise mudar todo o seu figurino. E ela só consegue mudar tudo isso em pouco tempo, porque tem pessoas ajudando. Ela é só uma consequência de todo um trabalho por trás. Então, quando a gente vê todo aquele espetáculo, a gente foca na bailarina que está ali apresentando, mas a gente esquece todo o trabalho que esteve por trás. Talvez você nunca vai ser essa bailarina que esteja ali, talvez você nunca vai estar dançando daquela forma, mas ela só está ali porque você esteve nos bastidores. Entende? Muitas das vezes a gente quer aplaudir aquela bailarina, muitas das vezes a gente quer aplaudir aquelas pessoas, mas a gente esquece todo o trabalho que esteve por trás. E eu falo, para eu dançar, eu fui fruto de tudo aquilo que esteve por trás. E por muitas das vezes o Senhor não vai te colocar em um cenário principal, mas você vai ser combustível, vai ser uma consequência daquela mensagem do Senhor. E você não é menos ou mais por isso. Você é uma consequência por isso. Porque ela não ia conseguir sozinha. Ela não ia chegar ali em parte sozinha. Foi toda uma consequência. E talvez o Senhor não te chame para principal, mas por bastidores. Talvez o Senhor não te chame para ser a protagonista daquela dança. Mas você precisa estar ensinando aquela protagonista tudo que ela precisa dançar. Isso não é mais ou menos, isso é importante quanto. Porém, a gente vive um século totalmente avesso a essas coisas. A gente quer estar na frente, a gente quer ser recompensado, a gente quer quer ser notado, quer ser notado. E o que a gente trazer hoje é realmente você pensar sobre essas coisas. Talvez eu nunca vou ser. E está tudo bem, porque eu vou ajudar alguém a ser. Chegamos nós sobre o nosso tema. Os homens que falaram isso, ele foi apenas uma consequência para outras pessoas alcançarem a Cristo. Os homens que doaram a sua vida, talvez eu acho que ele nem recebeu nenhuma recompensa por isso aqui na terra. Mas almas conheceram a Cristo. Almas que talvez nunca tivessem esperança, porque eram escravos. E a gente sabe quem eram os escravos do século XVIII. Talvez nunca conhecessem a Cristo, mas eles se doaram, eles foram uma consequência para que outras pessoas conhecessem a Cristo. E hoje o que o Senhor convida você é que seja uma consequência. Vibre enquanto as outras pessoas alcançarem. Entenda que você não é mais ou menos por isso. Você é tão quanto por isso. Você é tão quanto por isso. E em Filipenses, seu capítulo 1,
que morreram. Aleluia, Jesus. De que forma eu posso recompensar aquilo que Ele fez um dia por mim? Quando eu entender que perder, viver é Cristo e morrer. Viver é Cristo e morrer. Quando eu não tenho os bens materiais como principal na minha vida, quando eu não tenho as coisas aqui passageiras como principal na minha vida, quando eu entendo que pode passar, a minha vida eu não tenho como valiosa aqui. Quando eu entender essas coisas. E na música que eu li logo hoje aqui com vocês, no nosso início, ela tem uma frase que eu gosto muito, que Paulo diz para Timóteo. Gente, não é exatamente com essas letras, tá? É algo poético. Ele fala assim: eles podem regredir, podem trair, não dar credibilidade àquilo que você proclama. Tu, porém, Timóteo, permaneça firme. Tu, porém, Timóteo, permaneça firme. Muitas pessoas querem indagar por que ele está ali, muitas pessoas não dão credibilidade, muitas pessoas não acreditavam naquilo que ele pregava. Mas tu, porém, Timóteo, permaneça firme. Talvez na sua vida seja assim. Entende? Eu falo, não dou credibilidade, eu tento, eu não consigo, eu me questiono pela minha novidade, me questiono porque eu não tenho umas boas palavras, me questiono por tantas outras coisas. Mas o que eu quero hoje te falar e te lembrar: tu, porém, permaneça firme. Independente das suas lutas, independente das suas indagações, independente daquilo que a sua mente está vendo todos os dias, independente daquilo que você precisa resistir todos os dias, permaneça firme. Eles podem, você não. Eles podem voltar, eles podem parar, eles podem retroceder, eles podem nunca alcançar, eles podem, você não. Aleluia, É sobre isso hoje eu vou bater aqui. Você já chegou, você já começou, você já conhece, você já sabe quem é. Ele já te provou. Ele já falou com você. Você sabe, você conhece. Não é um Deus distante, é um Deus perto. Eles podem voltar, você não. Permaneça firme, filha. Permaneça firme. Permaneça firme, irmão. Independente da circunstância, independente do barco balançar muitas vezes, a minha esperança é que Ele está dentro do barco. Ainda que esteja dormindo, Ele está dentro. Ainda que esteja dormindo, Ele está dentro. Quando Ele levanta a mão, obedece. A tempestade acalma. Todas podem parar, todas podem refletir, todas podem blasfemar. Você não, você conhece, não por ouvir falar, mas por viver. Por viver. O que eu quero trazer para vocês, uma reflexão de resistência. Uma reflexão de resistir, de permanecer, de mesmo não tendo força para permanecer em pé, você nem sabe como chegou ali, mas você chegou. Resista! Resista! Tudo aquilo que eu prego muitas vezes Deus me faz passar. E ontem eu tive total credibilidade, porque é irresistível. Aleluia! Ontem eu entendi já o que, para resistir, os meus sentimentos não podem me dominar. Ontem eu entendi que para eu resistir eu preciso procurar estratégias. Ontem eu entendi que para resistir eu preciso estar voltado naquilo que Ele me falou que Ele seria. Eu entendi
vou desistir. Mas não é não, irmão. Mas ele me confiou algo. E nem que seja deitado ou arrastado, eu vou resistir. Ramalaia Seios. Ramalaia Suricanaia Seios. Quando a crise de um cenário de mente, quando aquilo fica tudo confuso e a mente não obedece aquilo que eu quero que ela faça. Quando a crise vem e as minhas lágrimas eu não consigo conter. Ramalaia Seios. Ramalaia Seios. Quando os meus pensamentos vêm novamente e falam, você vai passar aquilo de novo, você vai por aquele cenário de novo, você vai passar por tudo de novo. E meio toda essa confusão, o que eu peço para o Senhor é resistir. Que, como diz minha psicóloga, vai passar, Luiz. É só os momentos que parecem uma eternidade. Você acha que está perdendo o seu ar, a sua pressão fica uma loucura, você tem vontade de fazer tantas outras coisas, mas é só um momento prático, vai passar. E todo esse momento que é uma eternidade, eu preciso resistir. Nem que você me segure, nem que você fale comigo, nem que você me dê um remédio, nem que você converse, mas tocante a dança, eu vou resistir. Eu vou resistir, porque pra lá, Tati, eu não volto nunca mais. Eu não volto mais. Nunca mais. E que muitos outros que o Senhor falou comigo é que precisa entender e determinar sobre a sua vida. Pra trás, Roberta, nunca mais, filha. Pra trás, nunca mais. Aquele cenário que um dia foi a sua realidade é nunca mais. Essa tribo, resista, permaneça firme, ainda que não consiga ficar de decente, ainda que não consiga ficar cidadamente, ainda que não consiga deitar nessa vida. Vai chegar, não é saída. Resiste. Eu preciso que você saia hoje aqui. Que você entenda que esse setembro que os jovens vão precisar é resistir. Ainda que não forças críticas, ainda que não tinha uma voz com estratégia extrema, ainda que não saiba pedir socorro, amanhece e se comunique de alguma forma, mas resista. Não dá, nunca mais. Aleluia. Glória. Socorro. O Senhor te lavou, agora é sérias. O Senhor te remiu. E o que o Senhor falava comigo assim que eu entrei hoje era sobre isso. É que muitas pessoas, pastor, ainda não sabem o que é resistir. Acha que aquela primeira crise de ansiedade já foi, já acabou, não consigo mais. Se joga ali, se deixa ali, deixa pra ali mesmo. Não cria uma estratégia, não pensa de alguma forma, não quer falar, porque ninguém precisa saber. Não coloca pra fora, não pede ajuda. Ou, deixa eu te falar uma coisa, isso só tá te levando pro fundo do poço. Entenda. Você não vai conseguir sozinho. Entenda, você precisa realmente de ajuda. Porque, Raquel, uma coisa que eu aprendi é que quando eu tenho algo determinante dentro de mim, qual é esse fator determinante em voltar nunca mais? Quando eu tenho esse fator determinante dentro de mim, eu procuro as estratégias para me ajudar. E se a minha estratégia, aquilo que funciona comigo, for falar, meu irmão, a gente vai sentar e a gente vai falar. Se eu não conseguir pensar numa solução, Dani, você vai sentar comigo, a gente vai ter que achar uma solução. Porque eu tenho convicto dentro de mim que para trás eu não volto nunca mais. O que a gente precisa ter nos últimos dias, não somente isso, mas sobre o Evangelho, que para trás nunca mais, irmãos. A gente sabe que é verdade, a gente sabe o que a palavra diz sobre nós. E a gente fica nessa. Eu consigo hoje, não vou amanhã. Eu consigo essa semana, não tenho mais. Passei mal no primeiro dia.
centro das emoções. Talvez naquele quarto da bagunça que você joga todos os seus sentimentos ali, tudo aquilo que você não consegue resolver. Eu te convido hoje a você dar um passo e abrir essa porta. Independente do susto que você vai tomar, abre essa porta. Não volte, resista. Hoje eu te convido a dar nome a essas tristezas que você sente. Hoje eu te convido a você dar nome àquilo que se passa aqui dentro e que você tenta reprimir de todas as formas. E hoje eu te falo, Cristo
como a Rael